Olá, sejam bem-vindos ao podcast Chá de Camomila. Aqui a gente fala um pouco sobre o ensino de idiomas ao redor do mundo, com brasileiros que tiveram experiências fora daqui e vice-versa. No capítulo de hoje, a gente vai falar com a Isabela Gualtieri, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e ela tem bastante história para contar sobre esse intercâmbio de línguas aí. Então, vamos abrir aí as portas para ela hoje, para a gente bater esse papo, com a apresentação da nossa caneca do Pod Chá de Camomila. Sim, eu não tô tomando chá hoje, tô tomando água, mas agora temos nossas canecas incríveis. É isso, cada vez mais profissional aqui. Então, é isso, espero que vocês gostem do nosso capítulo de hoje e até o próximo Chá de Camomila. Muito bem-vindo todos e todas. Hoje estamos com uma convidada especial aqui no nosso Pod Chá de Camomila, Isabela Gualtieri. Isabela está aqui para falar um pouco sobre a experiência dela com os idiomas, diversos tipos de idiomas, como ela aprendeu, um pouco sobre o trabalho dela, como é que isso tudo se envolve e principalmente sobre a família dela. Que não é uma família típica brasileira, né? Que não tem todo mundo falando português dentro da casa dela. Isso é muito, muito, muito importante e cada vez mais comum. Então, Isabela, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você aí. Bom, obrigada, Pedro. Primeiro, queria agradecer. Acho que vai ser super legal esse bate-papo. Bom, eu sou casada, como você começou aí falando, eu sou casada com um argentino. Então, realmente, em casa, a gente mistura bastante os idiomas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sou formada em engenharia de alimentos. Hoje eu trabalho numa empresa que chama General Mills. E ela é a dona das marcas Yoki e Kitano. Então, eu trabalho com produto, com desenvolvimento de produto e falo muito inglês no meu trabalho, porque, bom, sendo uma multinacional, hoje eu não reporto para um estrangeiro, mas por muito tempo, eu estou lá há 9 anos, por 6 anos eu reportei para um estrangeiro, agora, recentemente, que na verdade hoje a minha chefe saiu da empresa, ela vai dessa para uma melhor, ela vai para um outro emprego, tá tudo bem, mas foi hoje que aconteceu isso, então assim, a partir de hoje eu reporto novamente para uma americana que é a chefe da minha chefe, então saber falar inglês assim, não tinha como, eu não ia começar nesse emprego se eu não falasse inglês, e lá quando a gente contrata um estagiário, a gente não pede uma fluência em inglês, mas a pessoa precisa ter uma noção ali, de inglês. Exatamente. Espera só um instantinho. Meu amor, eu não consigo agora, tá bom? Acontece. A gente corta um pedaço, tá tudo certo. Faz o que você quiser, filha, vai lá. Martina não tem problema nenhum de aparecer também. Ela só precisa dar autorização depois. Não, acho que não vai dar tudo certo. Tá bom. Então é isso. Então, assim, antes na minha experiência prévia à General Mills, eu falava muito espanhol também no trabalho. Mas hoje eu não falo espanhol no trabalho. Eu falo muito, muito pouco quando eu preciso contactar com o pessoal da Espanha. A gente tem negócios na Espanha, aí eu preciso falar com eles, ou quando eu vejo que a pessoa é americana, porque hoje eu tenho mais fluência em espanhol do que em inglês, então quando eu vejo que a pessoa chama, sei lá, José Miguel, Ramon, e mora nos Estados Unidos, eu pergunto, você fala espanhol? Aí se a pessoa falar, às vezes tem um cara que eu trabalho com ele que chama Javier Montagua, por exemplo, e aí eu já perguntei, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, Javi, você fala espanhol? Ele falou, não, minha família é descendência, acho que, sei lá, se é mexicana, não me lembro, mas é latina, mas ele falou, não falo. Olha que coisa. Eu acho um pecado, né, a pessoa não falar. Então, enfim, aí eu vou para o inglês, mas eu me sinto mais confortável falando em espanhol. Falando em espanhol. Então vamos voltar um pouquinho na sua história. Você nasceu em Santo André,
e veio para Campinas com 10 anos de idade, mais ou menos. E a gente começa a aprender inglês na nossa época, né? A gente começava a aprender inglês lá na 5ª série, mais ou menos, com 10, 11 anos. Como é que foi para você esse contato com outras línguas que não o português? Eu lembro que eu comecei na 3ª série na minha escola, e eu tinha uma amiguinha... avançada já. Mas assim, super basicão, né? E eu tinha uma amiguinha que fazia cultura inglesa. Não sei se pode falar marcas, mas... Pode, não tem problema. Não é competição. Não. E aí ela falou, tô fazendo, não sei o quê. E aí eu fiquei com vontade, falei, mãe, olha, posso fazer inglês, a cultura inglesa também? E aí minha mãe falou, pode. Foi meio que eu que pedi, porque minha amiga estava fazendo, eu queria fazer com ela, era minha melhor amiga. E aí comecei a fazer. Então, eu fiz cultura inglesa, porque aí eu mudei para Campinas, e eu continuei na cultura inglesa. Tá. E aí eu fiz até mais ou menos, então, da 3ª série, mais ou menos até o segundo, acho que foi até o 3º colegial, mais ou menos. Foi bastante tempo. Foi. Aí eu lembro que eu fiz aquelas provas de Cambridge. Finais. Não passei. Fiquei super chateada. Me senti, tipo, foi bem difícil, foi meio que nem não passar no vestibular, porque você gasta. Eu lembro que era super caras aquelas provas na época. Ainda são. Então, foi um baque bem forte para mim, porque eu achei que eu tava surfando no inglês. Ao contrário, E não. Uma baita quebra de expectativa. Exatamente, então foi super, assim, super difícil. E aí depois, quando eu passei no vestibular, aí eu parei um pouco com o inglês. Aí deu uma... Eu dei uma parada. Quando você estava lá no 3º ano, você terminou o curso da cultura inglesa ou só foi ofertado? Não, eu parei no meio, assim, eu acho que eu parei no 2º colegial, porque eu acho que no 3º eu comecei a focar no vestibular e parei. Então, acho que eu devo ter ido até o 2º colegial, mais ou menos. Só para contextualizar quem está ouvindo, a gente não tem a menor ideia como é que isso funciona. Algumas escolas de inglês, elas têm certificados que elas podem aplicar provas de proficiência internacional. A cultura inglesa, especificamente, né, como o nome já diz, cultura inglesa, eles têm um pezinho lá com as provas de Cambridge. Então, eles têm um acesso simultâneo àquelas provas, eles são centro de aplicação e é ofertado para os alunos como um bônus. Faça o curso aqui com a gente, no final você já faz a sua avaliação. Essa avaliação, ela não é tipo, passei, não passei. Foi aprovado ou foi reprovado. Ela contabiliza a quantidade de idioma que aquela pessoa consegue exprimir. Então tem alguns termômetros ali, alguns níveis que a gente precisa atingir, e a Isabela provavelmente não atingiu, ela deveria ter atingido naquela época, então a prova contou como não foi bem sucedida na prova, né? Foi insuficiente ali tudo que ela tinha demonstrado. Mas só para também lembrar um pouco disso, o Cambridge em especial, ele tem vários tipos de provas diferentes. Então, depende da idade do aluno. Então, quando faz 18 anos já é outra prova. Depende do nível que o aluno quer. Então, assim, eu sou um aluno básico, eu posso fazer uma prova de proficiência? No Cambridge pode. O Cambridge, ele tem uma prova só para aluno que é básico. Claro que essa prova básica não serve para fazer uma imigração, né? Mas serve como um certificado de fiz o básico, qualquer outro lugar que eu for, eu apresento isso e eu já não preciso fazer o básico de novo. Eu acho que o básico, eu não passei quando era para ir para o Advanced. Eu acho que o básico eu fiz alguma coisa. Assim, eu comecei a passar assim, quando foi mais para avançado eu não passei. E aí foi um super baque, né? Porque eu era super estudiosa, super... tirava nota. Você lembra, mais ou menos, o que foi ali que desanou? Eu acho que o mais difícil para mim, eu acho que para todo mundo, né, é o speaking. Eu acho que é o você reproduzir, né? Porque você escutar e você ler, a gente sempre pega mais fácil, né? Agora, eu sempre tive... Isso é uma coisa que é muito louca, porque eu sempre tive uma dificuldade com ortografia em português. Tá. Então, para mim, em inglês, era muito difícil. Eu literalmente tinha que decorar como se escrevia todas as palavras. Então, era muito maçante isso para mim. Então, eu acho que foi mais... Você escrever, por exemplo, idiomas, você pensava languagens,
e escrevia languages ao invés de languages. Não, com certeza, era isso. Era exatamente isso que passava na minha cabeça. Tá. Então, para mim, eu devo ter... minha recordação era muito do speaking e do writing, que era pra mim, o que mais pegava, né? Tá. E o que todo mundo pena, né? Vamos ser bem honesto aqui. Quem não é nativo da língua vai, né, ter muita dificuldade aí com o speaking e com o writing. Então, você não era um caso isolado. O pessoal que vai ouvir a gente aqui depois também não se sintam, tá vendo? Né? Ai, que bosta, não consigo melhorar. Não é você o problema. E olha, e é muito legal, porque aprendizado. Eu vejo isso na pele com a minha filha, porque o meu marido, desde que ela nasceu, minha filha tem 5 anos, ele só fala em espanhol com ela. Certo. E por muito tempo, ela entendia o que ele falava e ela só respondia em português. Então, ele falava tudo e ela respondia exatamente o que ele tinha perguntado em português. Quantos anos ela tem? Agora ela tá com 5. Tá com 5. Ela fez a virada da chavinha com 3,5. Então, assim, ela começou a falar com 1,5, mais ou menos, ela já falava, com 2,5 ela já falava com a matraca, tá? Com 3,5 ela começou a soltar umas palavrinhas em espanhol, mistura. E hoje, por exemplo, ela fala super bem, mas ela mete uns portunhol. É muito engraçado, porque ela sabe qual que é a entonação que ela tem que falar para falar com meu marido, mas as palavras, ainda mais que português e espanhol é muito parecido, ela dá um somebody love, sabe? Rapidinho ali, pra ninguém prestar atenção no que ela falou. Mas ela aprendeu o primeiro a absorver e depois que ela começou a falar. A pôr pra fora. Isso é muito interessante, porque quando os alunos, o nosso foco aqui é adulto, né? A gente não dá aula para criança porque online não funciona. Deve ter aí métodos X, Y, Z, não é o método que a gente usa, então o foco da escola é adulto. E os adultos chegam aqui achando que é uma coisa assim, rápida, tipo aprender a fazer um bolo. Então você vai lá, faz uma aula prática, pega a receita, acabou, vai fazer o bolo perfeito todas as vezes. Só que aí você troca o fogão, e aí o bolo não vai ser igual. Né? A farinha não é a mesma, não vai ficar igual, o fermento tá vencido, não vai ficar igual, e as pessoas não lembram que antes de você fazer o bolo para ficar certinho, você tem que checar tudo isso demanda tempo. Então, quando os adultos chegam para fazer aula com a gente aqui, acham que é uma coisa rápida. A gente tá falando de uma criança de 5 anos, que tem o domínio do português, porque ela nasceu aqui, nasceu lá? Ela nasceu aqui no Brasil. Nasceu aqui. E desde pequena já foi para escolas portuguesas, ou ela faz bilíngue, alguma coisa bilíngue? Hoje ela faz bilíngue, inglês, português. Inglês, português. Então ela recebeu esse estímulo do espanhol dentro de casa, que é o que os adultos não entendem hoje, né? A história vou colocar meu filho numa escola bilíngue de inglês, por exemplo. E ninguém fala inglês dentro de casa. Gente, vocês estão jogando dinheiro fora, porque se essa criança não tem a vivência dentro de casa, ela vai aprender o universo desse tamanho dentro da escola e nunca mais vai usar aquilo. Ela vai saber todas as cores, os números de 1 a 10, incrível, né? Pedir para fazer cocô, ok, hora do lanchinho, cantar umas musiquinhas, beleza. Ela vai saber falar sobre coisas mais complicadas, tipo dores que ela sente, ou como ela tá se sentindo? Não vai, né? Porque o universo é muito pequeno. E ó, eu posso te falar, porque o meu marido, ele estudou numa escola bilíngue, porque a maioria das escolas na Argentina são bilíngues, é muito mais comum do que aqui no Brasil. E eu não estudei. E eu não acho que o meu nível, eu nunca morei fora, num país em que fala inglês. Tipo intensivão, né? Assim. Nunca fiz isso. Eu morei na Argentina, né? Agora, eu não acho que o meu inglês é inferior ao dele. Então na sua concepção, não precisa morar fora para aprender. Não precisa morar fora para aprender. E a escola bilíngue também não é tão diferencial assim. Eu consegui chegar no nível que eu cheguei hoje, que eu me viro super bem. Tenho, assim, algumas vezes que eu dou uma travada, mas eu consigo contornar e encontrar outras formas de falar o que eu tô querendo dizer. E a fluência. E vai. Aliás, outra dica para quem tá ouvindo a gente. Fluência não é falar igual um americano, não é falar rápido e não é engolir o dicionário, né? Então vamos lá. O que é a fluência, então? É você saber se comunicar em qualquer lugar,
Então, o americano vai passar nervoso na Inglaterra, o inglês vai passar nervoso na Austrália, o australiano vai passar nervoso na Índia, né, que o indiano fala inglês também. O indiano vai passar nervoso na África do Sul, que tem o inglês como língua oficial do lugar. Né, começa por aí. 2, gente, se o dicionário existe, tem um livro, isso eu falo para os alunos sempre, se tem um livro de referência, você não tem que memorizar aquilo, porque se você precisasse memorizar, não tinha um livro de referência, né? Então, phrasal verb, tem que decorar todo mundo. Gente, tem dicionário de phrasal verb. Então, se tem o dicionário, você não tem que memorizar. E não adianta, é prática. É a prática que te leva, não adianta. Porque, como eu estava falando, né? Quando eu entrei na General Mills, que eu comecei a reportar para um americano, foi assim, o game change para mim. Foi aí que o meu inglês, assim, decolou. Foi bizarra a diferença. Porque depois que eu estava conversando, né? Eu entrei na faculdade, dei uma parada de estudar inglês. E aí depois... O que você fez de faculdade? Eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. E aí eu parei de estudar inglês. E eu voltei a estudar quando eu estava lá pro 3º ano. Eu e um amigo meu começamos a fazer conversação com um aluno, eu acho que ele era aluno de línguas, ou aluno, ele era brasileiro, mas ele falava super bem. E aí a gente ia na casa dele à noite. E praticava. Uma aula VIP de 2 pessoas. Conversava. Ótimo, meu amor. E conversava com ele, né? Ficava nós 3 ali trocando ideia. E eu acho que eu fiz isso por 1 ano, mais ou menos. E eu acho que foi isso. E deu uma destravada isso, ou não? Ajudou, com certeza, ajudou sim. E aí, beleza. Depois, eu entrei, né? Me formei, entrei na... Eu acho que em algum momento eu também fiz em alguma outra escola de inglês, agora eu não estou conseguindo lembrar. Talvez eu tenha parado de fazer, porque eu estudei, agora eu não lembro mais escola, era uma escola pequena de Campinas. Eu acho que eu parei... Camila não existia ainda. Eu acho que eu parei sei lá, cultura inglesa, eu não sei se eu fiz durante a faculdade ou no colegial, enfim, em algum momento da minha vida eu estudei nessa escola que era perto da minha casa, no Taquaral, não lembro o nome. E depois eu me formei, e aí eu fui trabalhar numa outra multinacional, que é a Mondelez, que é a dona da Lacta. Que coisa ruim. Muito triste trabalhar lá. E aí eu comecei Lá eu usava muito inglês, mas não era tanto como a relação que eu tenho hoje, que é com o chefe e tal, em reunião. Era muito com o sistema, as formulações, tudo que eu trabalhava, a documentação, tudo era em inglês, tudo eu tinha que escrever em inglês, tudo eu tinha que, né, tipo, enfim, por exemplo, avaliação de desempenho, que eu tinha que escrever no final do ano, eu tinha que fazer tudo em inglês. Antes, vou interromper um pouquinho. Você lembra se o seu processo de entrada na empresa, você pediram inglês para você? Pediram. Eu fiz, era um processo de trainee, e a entrevista final, eu tinha que fazer um case e eu apresentei em inglês. Porém, né, todavia, eram todos brasileiros que estavam me avaliando. Então, isso ajuda, tá? Ótimo. Porque, né? É esse ponto de vista que eu quero. Eu quero uma coisa real, Bela. Eu vou chamar você de Bela porque eu te conheço já faz tempo. Qual que é o sentido do nosso podcast? Isso. Eu quero que você conte uma história que aconteceu com você. Uma coisa que é real. Porque as pessoas acham que, nossa, eu vou fazer um processo de trainee, na hora de fazer ali a minha apresentação em inglês, vai ter o CEO, sei lá, o Steve Jobs vai estar sentado ali. Steve Jobs não, porque é só numa sessão de espírita. Mas, sei lá, o Jeff Bezos vai estar lá para me avaliar. Não vai ser o Jeff Bezos, vai ser o José Miranda. Exatamente. A Maria do Carmo. Exatamente. Não Mary from Carmo. Não, not at all. Então, isso a gente precisa lembrar. E essas pessoas não são professores. Não são, falam às vezes pior do que você. Exatamente. Então, é muito mais tranquilo, mas assim, óbvio que você fica nervoso. Sim, pelo próprio contexto ali do negócio, né? Já é pânico. Ah, meu Deus, estou sendo avaliado por uma apresentação, ponto. O inglês é o detalhezinho que tá ali, que
né? Mas assim, é complicado porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito espontânea. E naquela época, como eu não tinha tanta fluência, eu não conseguia ser tão espontânea Sim, em inglês como eu sou em português. sim. Então, realmente, enfim, Dá você um baquezinho ali, né? fica nervoso, é difícil. E eu não fiquei treinando para aquela entrevista, porque eu já tinha um outro emprego na manga. Então eu fui foi bom porque eu fui relaxada. A pressão acabou, Mas, ao mesmo tempo, depois dali, na hora do inglês, eu dei uma travada, eu acho que eu passei mais, porque eles falaram, né, essa menina, ela se vira. Porque, assim, eles querem saber se você consegue conversar. E não se você consegue escrever uma tese de doutorado sobre Shakespeare, entendeu? Você consegue se virar? Você consegue falar pro cara, tem que apertar o botão verde e não o vermelho? É isso. É Perfeito. tranquilo. Então ela se vira. É verdade. O que tá no currículo dela é verdade. Ela fala inglês. É isso. Agora, o quanto ela fala é outros 500. Agora, uma coisa que eu penei, porque foi assim, quando eu entrei lá, eu sabia zero de espanhol. Zero. Zero, zero, zero. E aí, eu comecei a trabalhar com o chocolate Milka. Então, todos os Milkas que eram produzidos... Naquela época a gente até parou um pouco de, né? A mão deles parou de vender Milka no Brasil. E tudo que era produzido era exportado para a Argentina. Então eu comecei a trabalhar com o time de negócios da Argentina. E naquela época, eu estou falando de algum tempinho atrás, não tinha vídeo. Todos os calls era no telefone. E aí eu não falava em espanhol. E aí eu entrava nos calls, não entendia bulhufas, porque eu não fazia aula de espanhol nem nada. Sim. E aí, de repente, alguém falava, Isabela. E aí eu, sorry, do you mind to speak in English? Ask me in English, please. E aí a gente continuava em inglês. E aí eu achava uma vergonha dois latinos conversando em inglês. Eu achava isso meio bizarro, sabe? Mas um asterisco nessa informação, né? Você foi contratada pelo inglês. Sim. O negócio muda no meio do caminho, né? Então, aquela história, o cara estudou 10 anos ali no VIP e que nem doido, investiu todo o tempo que ele tinha no inglês. Pode ser que sua empresa seja comprada por uma mexicana. Exato. Pode ser que tudo mude, você vai para a França, né? Então, assim, essa flexibilidade com os idiomas é importante. Né? Então, eu vou ficar expert no inglês. Não, fica mais ou menos. Fica mais ou menos no inglês, mais ou menos no espanhol, mais ou menos no italiano, porque a hora que o negócio mudar, muda. A não ser que você queira mudar para os Estados Unidos. Aí não tem como ficar mais ou menos. Mas o plano não é esse. Né? Concordo. O que você fez com o espanhol? Eu comecei a fazer aula particular com um argentino. A gente ainda não existia, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. Continua. Na verdade, assim, uma amiga minha que morava comigo, ela começou a fazer natação com um argentino. E ela falou, nossa, o cara é super gente boa e ele é professor de línguas. E aí ele era tão bom que ele dava aula de português nas escolas para criança, para terceira, quarta série, lá em Curitiba, porque eu morava em Curitiba nessa época. O cara é fantástico. E aí eu comecei a fazer aula. Primeiro fazíamos eu e mais um casal de amigos, né? Um amigo meu e uma amiga. Fazíamos nós três com ele. Fiz, acho que mais ou menos 1 ano, nós três. Fazia, acho que era 2 horas por semana. Mas nisso, só de, assim, espanhol, você aprender espanhol sabendo português é uma coisa totalmente diferente de quando você compara com uma língua anglo-saxônica. Exato. A raiz é totalmente diferente, né? Você fala de latim, né? Enfim. Você acerta as conjugações ali, o padrão exato. é o mesmo. Você consegue, né, já entrar no portunhol muito fácil. E é muito engraçado. Às vezes eu falo uma palavra, naquela época, do jeito que, por exemplo, casa, os eles não entendiam, mas se eu falava caça, ele já entende. Então eu jogava uma palavra qualquer, sei lá, base. Já ia, entendeu? Eu nem sabia se era base ou base, sei lá, se é assim que se falava. Mas aí você já sabe que o S se pronuncia daquela forma. S. Então você já às vezes nem é aquela palavra, mas eles sabiam do que eu estava querendo dizer. Só de falar
com a entonação deles. Eles conseguem fazer o inverso, né? E é muito louco, tentar porque às vezes... prever o que foi que você quis dizer. Uhum. E às vezes, se você fala a palavra em espanhol com acento em português, eles não entendem. Agora, se você fala a palavra em português com sotaque espanhol, eles entendem melhor. Eu acho isso tão louco. Isso é muito doido. Muito doido. Mas, tem um pouco a ver com a questão dos radicais das palavras. Você mesmo disse, como as línguas latinas têm a raiz muito próxima, a hora que você coloca o som no jogo, que eles entendem o som, eles conseguem fazer como se fosse um molde inverso. Então você fala caça. Eles entendem que o som do sa é um S só. Então eles vão buscar pouco que eles sabem do português, palavras que têm A, S, A. E aí, casa. E aí eles conseguem entender que é casa. Sei lá, imagina que não seja casa em espanhol, seja uma outra coisa, moradia. Mas você soltou um caça, eles vão tentar buscar o que foi que você quis dizer. Caça. A fonética é muito interessante, né? É isso mesmo. Italiano. Então, o italiano vai ter um pouco de vocabulário diferentinho ali, mas a construção fonética é muito interessante. Se a gente solta umas coisas parecidas com o som que eles falam, eles entendem a gente. É isso mesmo. Uma besteira, né? É engraçado você falar isso, porque quando eu fui morar na Itália, eu falava em espanhol, e eu não sei falar espanhol. E eu tava crente que eu tava falando em italiano. Então, nossa, eu soltei vários nolossé. Nolossé é espanhol, e eles... Nolossé, nolossó. Gente, sei só a diferença que é, entendeu? Mas não, eles não estão acostumados. Então, você solta um nolossé, todo mundo para, olha pra tua cara, o quê? Uhum. Né? E na minha cabeça, gente, sei só, tudo muito parecido, gente, eles vão entender. Não vão. Não entende. Não vão entender. Não entende. Muito bom. É muito engraçado. Então você foi investir agora no espanhol, nesse momento da sua vida, e foi aprender num grupo pequeno, VIP, bem personalizado, para se desenvolver. Esse curso, ele era voltado para business ou não? Não, era para, tipo, comecem do zero, vocês não sabem nada. Que bom. Deixa eu lapidar vocês. Vamos lá, começar. Eu me chamo. Não, eu lembro muito a minha amiga tentando aprender os R's, né? Então ela não conseguia falar perro. Nossa. Então ela colocava perro. Não, pero, não. Perro. Não. Então, tipo, a gente não sabia nada mesmo. E aí depois eles acabaram saindo e não quiseram mais continuar. E eu fiquei, eu acho que mais quase 2 anos fazendo aula particular com ele. Legal. Então, aí a gente fazia conversação, continuava, né, evoluindo em gramática e tal, mas aí eu fiz bastante com ele. E aí eu acho que quando eu fiz particular com ele, que eu avancei muito, ajuda muito, porque aí ele sabe onde você, né, tá, tipo, precisando avançar. Exato. Qual que é o seu pepino, a sua dificuldade, não a dificuldade que o livro previu. Exato. Exato. Então, foi muito bom, foi assim, muito gostoso. E é engraçado que, na época, ele é cordobês, né, esse moço. E eu não conseguia perceber que ele tinha uma entonação Córdoba, gente, pra quem tá ouvindo, de Córdoba, da Argentina. Que é como se fosse uma pessoa, que aqui pra gente é, sei lá, um carioca, que é um sotaque muito forte, que você consegue, a pessoa fala, você, opa, é carioca, né? A gente acha que a gente paulista não tem sotaque. Imagina, né? Mas tudo bem. Eu falei porta, você falou porta várias vezes aqui, então. Mas enfim, mas é um sotaque muito característico e eu nunca tinha percebido. Eu só fui perceber que ele tinha esse sotaque depois que eu morei na Argentina, e aí que eu comecei a ver as nuances. E aí eu lembro que eu encontrei ele depois de ter morado, já estava morando na Argentina, sei lá, uns 2 anos, encontrei ele em Curitiba, e eu falei, meu Deus, você é muito cordobês. Ele começou a dar risada, ele... Sério? Só agora que você percebeu que eu tenho sotaque? Olha. Só, cara, olha que loucura. E não fez diferença nenhuma no seu aprendizado, né? Zero. Essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar aqui, principalmente o espanhol, que tem 74 tipos diferentes aqui na América Latina. Muitas pessoas vêm para a escola e falam, mas eu quero aprender o espanhol da Argentina. A gente não vai ensinar o espanhol da Argentina. A gente ensina, todas as línguas que a gente ensina aqui, todos os idiomas, são idiomas internacionalizados. O que isso significa? Você vai aprender o espanhol técnico. E aí a gente vai ensinar você a se virar em cada lugar. Então você vai para a Argentina, você vai
nos primeiros momentos que você estiver lá, você vai aprender o que as pessoas estão falando ali. Como é que eles jogam o J? É Rota ou é Xota? Ai, na Argentina então é Xota. Então tá. Na Colômbia não vai ser assim. Ah, então tá bom. Então essa sintonia fina é que você vai pegar sozinho. Porque se a gente fosse parar para ensinar todas as diferenças de todas as pronúncias do espanhol, vai ficar 14 anos aqui. E mesmo o nosso livro que a gente começou a aprender, ele era espanhol da Espanha. Uhum. Ele não era espanhol latino, que tem a mesma diferença entre português e Portugal, do Brasil e de Portugal, né? Uhum. Então, ele tinha outras conjugações que hoje eu não sei. Você nem usa. Eu não consigo usar essas conjugações, tipo de vosotros, não consigo. Mas enfim. Tu no português, né? Exato. Quem fala tu, fala errado ainda, né? Tu vai... não conjuga, você só usa. Só usa. E eu aprendi, na cultura inglesa, o British English, mas assim, nunca consegui fazer a pronúncia. Eu escuto... não, esquece, eu sempre trabalhei com americano, eu sempre escutei música que, assim, por mais... Eu acho que até as músicas inglesas, a gente meio que escuta com sotaque americano. Mas a gente acaba tentando, a gente busca aquilo que é similar. E é diferente, a gente não presta atenção. Então, assim, nunca consegui reproduzir o que os meus professores da cultura inglesa falavam. E tá tudo bem. Não tem diferença nenhuma. Exatamente. Vamos falar de experiência fora daqui. Você morou na Argentina nesse período. Isso. E aí, na Argentina, você estava imersa no espanhol. Então, tudo aquilo que você tinha visto de base de língua foi colocada na prática. Coisas você deixou para o lado, que não eram mais usadas. E outras coisas você adicionou no seu repertório. Como é que foi o tratamento dos argentinos com você? Era uma coisa de, ai, credo, brasileira? Ou, ai, ela tá falando, eu não tô escutando, não tô entendendo, é muito difícil. Essa menina fala, o que tá acontecendo? As pessoas se esforçavam para entender você, rolava ali um esforcinho, que a gente sabe que brasileiro curte, né? Dar essa esforçada toda de, não, fala qualquer coisa que eu vou dar uma chance de entender. Os argentinos fizeram a mesma coisa com o seu nome? Eles foram muito bacanas. Eu não recebi em nenhum momento, nem no trabalho, nem na minha vida pessoal. Eu não teve alguém, ou teve alguém que, tipo, foi, sei lá, rude comigo, que não falou, ai, sai daqui brasileira, tô entendendo o que você tá falando. Não, todo mundo era muito bacana. Inclusive, assim, eu falava, olá, eles já sabiam que eu não era dali. E eles, ai, de onde somos? E queria já perguntar, e aí era muito engraçado, porque eu tenho uma cara que posso ser de vários lugares, né? Padrão, né? Então, eu escutei de tudo. Que eu era alemã, que eu era espanhola, francesa, americana. Alanis Morissette, canadense. De tudo eu escutei lá. E aí eu falava brasileiro, eles, sim, claro, não sei que coisa. E aí, assim, o pessoal foi muito receptivo. E óbvio, no começo, eu não falava super bem. Mas eles... Cultura ainda. Exato, mas eles entendiam. Às vezes eles davam risada das coisas que eu falava. Então, por exemplo, e depois, quando você se dá conta, né, eles falavam algumas coisas que eu não me dava conta. Por exemplo, sempre que eu tô fazendo um segmento de uma conversa, a gente fala, sim. E aí eles falavam, por que você fala tanto E eu tipo... E eu, assim... Nunca me dei conta que eu fazia esse segmento de conversa fazendo E eu acho que, assim, todo mundo foi super receptivo. Óbvio, o que me ajudava muito é que eu fui pra lá, preciso dar esse disclaimer, porque eu estava namorando um argentino. Então, eu fui pra lá, né, pra tentar a sorte do amor. Então, assim, a família dele super receptiva. Eu namorei com ele por 2 anos, à distância. Então, eu, além de fazer aula de inglês, eu também falava com ele. Só que naquela época, ele falava mais em português comigo do que eu em espanhol com ele. Porque ele falava português já. Então, a gente, acho que falava muito num portunhol. A gente se entendia muito mais num portunhol. Mas eu conseguia conversar, quando eu fui lá conhecer os pais dele, consegui conversar numa boa, tiveram super paciência de entender. Às vezes, eu dei umas gafes de achar que estavam falando de uma coisa
e não estavam, e tentar entrar na conversa e a galera, tipo, oi? Mas assim, ninguém foi rude comigo, deu risada, tipo, nossa, você tá viajando, não é isso? Agora, uma coisa que era ruim no começo, que aí é uma questão de você ter paciência, eu, por exemplo, estava numa conversa que tem 5 pessoas e 4 estão falando com muita energia uma em cima da outra. Às vezes eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu perdia o fio da meada. E aí eu ficava frustrada. Porque eu falava, poxa, eu estava entendendo, mas agora a conversa foi para outro lado e... O que eu perdi? E aí eu ficava meio, cansei. Então isso me dava, às vezes, primeiro uma canseira mental. Sim. Porque você fica, né, tentando... E você fica frustrado, porque você quer conseguir. E aí depois que você entende o quão a gente fala bem português. Pois é. Porque é muito difícil isso, quando as pessoas estão num bar com música alta, todo mundo falando ao mesmo tempo. Cara, se você tá ali e tá entendendo o rolê, você é mestre. Pra mim é esse que é o game, tipo, né, a prova final, vamos dizer assim. Sim, é isso. E completamente coberta de razão. A gente esquece, né? A gente aprendeu o português oficial por 18 anos. Até o 3º ano do colegial a gente tem aula de português, né? Gramática, literatura, redação, etc. Então são 18 anos aprendendo o oficial, o padrão, e 18 anos pelo menos, né? Vamos pensar uma pessoa de 18 anos de prática, né? De imersão na língua. Então, e ainda assim dá uns arranca-rabo. Você pega alguém lá do Rio Grande do Norte, bota no Rio Grande do Sul, não vai ficar tão bom. Vai dar. A gente tem erro gramatical até hoje. Até hoje. Com certeza. Às vezes eu escrevo umas coisas, não, putz, é assim, não é? Joga lá agora no chat GPT. Joga no escrito. Google, exato. Eu gravei um vídeo hoje língua. Que eu tava falando do antropofagização. Gente, antropofagia não é uma palavra muito difícil, né? De comer palavras dos outros, absorver palavras de outros lugares. E aí eu fiquei, gente, mas é antropofagiar ou antropofagizar? Nunca usei esse verbo na vida. Aí fui procurar no Google. Né, e usei ali maravilhosamente bem. As pessoas param de assistir o vídeo depois do antropofagizar, falam, ai que saco, já tira dali. Mas é isso, quando a gente pega palavras de outra língua e traz para nós, esse é o termo que a gente tem que usar, né? E fui procurar hoje, aconteceu hoje, 27 de maio de 2025, o dia da gravação. Por que as pessoas acham que vão dominar do mesmo jeito outros idiomas? Não tem como. Agora, uma coisa que eu achei... Mas dá pra chegar lá. Hoje, se você for no bar na Argentina, você acompanha a conversa? Acompanho. Assim, às vezes eu tenho uma amigona minha que eu falei pra ela, porque enquanto esse final de semana ela mora no Brasil, ela é argentina, e eu falei pra ela, você é uma das pessoas que eu tenho mais dificuldade de entender, porque ela fala pra dentro, ela fala com um sotaque também de uma cidade pequena, e aí eu falo pra ela, e ela manda muito áudio no WhatsApp, eu falo, nossa, mas o que eu escuto o seu áudio 2, 3 vezes, às vezes eu escuto 2, 3 vezes os áudios dela, eu falei isso pra ela hoje, mas hoje em dia eu consigo, eu às vezes ainda assim, e olha que eu sou casada com um argentino, eu tô com ele há 14 anos. E mesmo assim, a gente ainda, às vezes eu não entendo o que ele fala. Eu falo, Maxi, você pode repetir, por favor? E vice-versa. Então, no final dá tudo certo, mas... É isso. A questão da fluência, né, começando a amarrar aqui as nossas histórias, a questão da fluência não é dominar o negócio ali, ticar as caixinhas. Eu aprendi esse tempo verbal, eu aprendi isso aqui, eu sei esse vocabulário. Não, é ter o sangue frio de falar, repete, o que foi que você disse? Lógico, a gente sabe que dentro de contextos de business, por exemplo, você não pode, né, em todo momento ficar pedindo para as pessoas repetirem. A gente teve alunos aqui que passaram por coisas, né, similares, porque eu pessoalmente, enquanto professor, eu falo para os alunos, gente, não entendeu? Para e pergunta. É muito melhor parar e perguntar do que entender a informação errada e perpetuar o erro. Né? O negócio vai ficar muito ruim pro seu lado. Então, assim, não consegue interromper as pessoas para perguntar, para pedir para repetir, oficializa por e-mail. Pessoal, fala aí para mim como é que foi que rolou, porque só para deixar aqui registrado, porque a tendência é a gente não ter nem esse sangue frio de mandar um e-mail. Falar pro pessoal, só para deixar tudo alinhado, foi isso aqui? Foi isso aqui.
Beleza. Mas isso é verdade. Eu lembrei agora de um chefe que eu tive, que eu reportei para ele por 3 anos, o John. Ele estava expatriado aqui no Brasil, depois ele foi bem na pandemia, ele acabou voltando dos Estados Unidos, mas enfim, né, tudo online. Mas desde o começo, então, ele era o chefe de todo o departamento de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, todo mundo que reportava para ele, éramos todos brasileiros, somos todos brasileiros. No final de toda a conversa, ele parava e falava: deixa eu ver se eu entendi o que vocês me disseram. Olha. Vocês me falaram isso, tá correto? A gente está. E aí eu lembro que, bom, primeiro que assim, no final das contas eu descobri que isso é uma boa prática, não só quando você fala com alguém em inglês. Não só em outra língua. Também, exatamente. Mas isso ajudava a gente a calibrar. Mas isso ajudava muito a calibrar para ver se eu conseguir passar a mensagem. E ele fazia isso muito natural. Mas ele tinha muitas reuniões em que todo mundo falava português. E aí eu achava meio, assim, todo mundo sabia falar inglês, mas ninguém queria falar inglês com ele, que eram os pares dele. Então, eu entrava de tradutora. Ruim e bom, porque eu aprendi muito com isso. Então, eu ficava digitando para ele, porque era tudo online. Então, eu colocava meus comentários também. Eu falei, então eu falava, ele falou isso, mas eu acho que nananana. E aí eu falava: John, o meu spelling, tipo, esquece. Eu vou aqui, tipo, freestyle. É 2 letras ou uma letra só, não, olha. E ele falava: não, vai que eu consigo entender. Então ele se esforçava, porque ele falava: mano, a mina tá se esforçando para ficar na reunião, entendendo que a galera tá falando em português, ficar aqui, né, digitando para mim e ainda metendo a interpretação dela da situation. Então, ele super valorizava isso, ele ficava super feliz. Eu falei de ruim para você, isso claramente foi maravilhoso, mas é ruim porque isso é uma questão de rude, de ser uma grosseria. Se todo mundo sabe falar inglês e alguém não sabe falar português, o ideal é que fale em inglês. E assim, eles falavam muito assim: a gente perde a profundidade da discussão. Mas eu acho que assim, dá para você começar em inglês, contextualizar, e, chegou alguma coisa que, agora a gente vai trocar para o português, porque eu preciso explicar com mais detalhe, em português. Aí volta para o inglês. Dá para fazer isso. E aí você, pelo menos, integra a pessoa. Exatamente. Então, a língua, ela acaba sendo uma barreira nesse sentido, né? Exato. O cara é nativo e ele foi jogado para fora de uma reunião, porque ninguém quis falar inglês com ele. Exato. Né? Não, é bem... Ele deveria aprender português? O que você acha? Eu acho que sim. Eu tive, antes dele, veio para cá um casal, que era um francês, que estava morando nos Estados Unidos há muito tempo, então ele falava inglês fluente, com um sotaquinho francês, mas o inglês fluentíssimo. E a esposa dele, que também trabalhava lá, os dois vieram expatriados, é americana. Tá. Como ele era francês, ele pegou o português muito rápido, mas ele não falava português. Mas todo mundo fazia a reunião em português e ele entendia tudo e respondia em inglês. Então ele estava pegando tudo. A Lynn, que era a esposa dele, aprendeu português. Olha, eu ia falar, ela ficou patinando, ela aprendeu português. Ela se esforçou, ela fez aula, sabe, você via que não chegou num nível de, assim, super fluência e tal, mas ela conseguia entender, ela jogava umas palavrinhas, ela se esforçava. O John foi tipo, I don't care, não vou aprender, legal, isso daqui não é pra mim, muito difícil, não vou gastar minha energia com isso. Eu acho que, assim, se você vai para um país que a língua é minimamente conhecida, né, eu acho que é legal aprender, entendeu? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele se formou e foi morar na Hungria. Tá. Ele era muito inteligente, ele era, assim, fora da curva, tá? Ele estudava engenharia lá com a gente. Ele falou para mim: não dá para aprender essa língua. O húngaro não faz sentido. Não tem como. Ele morou 5 anos na Hungria. Ele falou: não
dá para aprender. Cara. E olha que o cara era muito fera, sabe? Uhum. Então, assim, nesse caso, ok, vai, tipo, ele, um bom Vai dia, falar boa tarde, ele... lá, Agora, não, né? exato. Agora, meu, chinês, porra, aprende alguma coisa, é chinês, é uma língua, tipo, né, que daqui a pouco, sei lá, o tamanho que isso vai estar. Um alemão, um francês, um italiano. Eu acho que se eu não perderia a oportunidade de estar no país, de aprender. Uhum, sim. Por mais que todo mundo conseguisse me entender falando inglês, por exemplo, no caso dele, entendeu? Mas isso, acho que perdeu a oportunidade. Eu concordo, perde a oportunidade, mas isso diz muito sobre a questão cultural do americano, né? Porque o John era americano. Se ele fosse inglês, talvez não fosse desse jeito. Os americanos têm uma característica muito peculiar, óbvio, estamos generalizando, não são todos os americanos são assim. Mas o americano, de forma geral, principalmente o americano médio que trabalha em empresas multinacionais, eles têm esse querezinho aí de comportamento que é: você que entrou na multinacional, né? Se vira, americana, você vai ter que falar inglês. A língua padrão dos negócios é isso. A gente negocia em dólar, então você que corre. O que diz muito mais sobre eles do que sobre nós, né? Porque o americano fala inglês. Para eles, o mapa do mundo é tudo América. Inclusive América, que, né, nós também estamos na América aqui, vai falar que isso aqui é América. Nossa, a galera funde. Então, isso diz muito sobre a cultura empresarial, né? Por isso que o inglês é super forte. Você comentou sobre o mandarim. O mandarim, a gente está fazendo umas previsões aqui, que o inglês não era obrigatório. Quando você foi aprender inglês, você foi porque você quis, você teve essa vontade. Hoje, as pessoas não têm mais esse privilégio, né? Hoje já tem que saber, já não tem o que fazer. O mandarim vai chegar nesse mesmo ponto daqui a uns 5 anos. Nossa, eu imagino. Porque vou sofrer. As pessoas estão aprendendo porque querem, porque têm curiosidade, mas os chineses estão em cargos de elite, aí, cargos de direção, cargos executórios, e o mandarim vai começar a ser um diferencial, porque o chinês que é velho não vai aprender português. Né? Ele tem dinheiro, ele vai pagar um tradutor. Mas se você souber falar mandarim, suas oportunidades vão abrir. Mas assim, todos os meus amigos que trabalham em empresas que não são brasileiras, eles se esforçaram para aprender a língua da empresa. Então, eu tenho muitos amigos que trabalham na Ferreiro, então, aprenderam italiano, fazem aula de italiano, sabe, entendem alguma coisinha de italiano, francês também. Então, tipo, e aí eu tenho 2 amigos que trabalhavam em empresas francesas aqui no Brasil, hoje eles estão na França e eles foram aprendendo francês um pouco. E aí, quando eles foram para lá, assim, eles falam, né? Eles moram lá hoje, eles têm 2 filhinhas. Uma delas nasceu lá, outra foi pequenininha, o francês delas impecável. Eles falam, nunca eu vou conseguir ter essa pronúncia. Sim. Nunca, tipo, é muito, muito difícil. Mas entendem perfeito. E até eu conversei com ele, eu falei assim, e aí, como é que é, né? O pessoal, como é que trata vocês? A mesma pergunta que você me fez, né? E eles falaram, cara, não, a galera adora brasileiro aqui, eles são super de tentar entender do trabalho, tá? Não sei como é que é na rua, mas no trabalho, porque eu sempre escutei que francês, tipo, para de falar francês, você não sabe falar francês, né? O turista, o turista. O turístico não quer saber. Mas o pessoal no trabalho, eles foram super bem recebidos, e agora sim, eles já estão lá há mais de anos, né? Eles estão com 5 anos, falam super bem. Mas no começo, assim, eles nunca tiveram um problema de, ai, tá bom, brasileirão, beleza, tô falando com a minha mãe quando eu tô te entendendo, sim, sabe? Ai, credo. Não, eu achei super legal isso também. Você tocou no último ponto, que é um ponto importante pra gente começar a encerrar nosso podcast, não vai ficar muito longo, as pessoas não vão estar a fim de assistir ou de ouvir, que é a questão do nativo, né? Você trouxe exemplos aqui que foram muito ricos para nossa discussão. Agora, as 2 meninas que nasceram na França, que tem uma pronúncia perfeita e tal, que muita gente vem aqui e fala, mas eu quero falar igual um americano. Tem que nascer lá, a gente já perdeu essa chance, né? Para falar igual americano, o que a gente consegue fazer é clonar-se, botar esse bebê lá e falar, vai com Deus. Essa criança vai ser alfabetizada lá com a primeira língua e vai falar que nem um nativo. E a gente precisa entender um negócio, que aí você vai falar um pouco sobre a sua filha, sobre o seu marido, sobre você e essa relação toda, que nós não somos mestres das línguas.
né? Mesmo sendo nativo de português, a gente comete muito erro. O nativo do inglês, idem. Não lembro quem me falou outro dia. Tava seguindo um ator super famoso da Marvel no Instagram, e aí me mandou uma postagem, falou, dá uma olhada nessa legenda que o cara pôs aqui. Meu Deus do céu. Então assim, o cara tem 20 milhões de seguidores e escrevendo. Não dava pra entender. Não é porque é americano que sabe gramática, né, gente? Entendeu? E que vergonha, né? Uma coisa assim, meu Deus do céu. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. A quantidade de brasileiro aí que fala difícil, né? Que não usa o português padrão. E tá tudo bem. Todo mundo entende, né? O exemplo que eu gosto de dar para os alunos é as meninas vai na feira. Tá certo? As meninas vai na feira. Do ponto de vista gramatical, tá errado, né? Porque tem concordância que não foi feita. As meninas, tinha que ser as meninas. Vai, é vão. Na feira, na verdade, é a, craseado, beleza. Mas todo mundo entendeu. Então, o tá certo e tá errado é muito relativo. Eu quero falar igual um nativo, porque é muito relativo. Mas primeiro que você não vai conseguir, depois que... Pra quê, né? Eu preciso ser C2. Você vai escrever uma dissertação de pós-doutorado para apresentar em Cambridge? Não vai! Se for seu caso, tudo bem, a gente tem aula para isso. Mas não é objetivo, né? E trazer um pouco dessa realidade. Você tem uma família multinacional acontecendo aí e vocês estão se entendendo todos os dias. Exatamente. Assim, o meu marido, hoje em dia, como que a gente funciona aqui? Ele fala em espanhol e eu falo em português. E a gente se entende. E aí a minha filha, por escutar isso, ela aprendeu tanto espanhol quanto português. Ela tem muito mais fluência em português, porque fora de casa tem muito mais português. Todo mundo fala português, Exato, mas ela fala inglês, espanhol perfeito. Ela entende a família toda do meu marido, assim, quando a gente vai visitá-los, ela fala, tipo, ela muda a chave, né? Incrível. E é isso, como ela aprendeu desde pequena, ela tem um sotaque que, assim, eu não tenho. Apesar de eu honestamente, eu tenho em espanhol um sotaque muito bom. Eu não consegui fazer em inglês, mas em espanhol eu consegui evoluir bastante. No seu ponto de vista. Você pode ser. Fazer em inglês, Pode ser. Quando a gente critica a gente mesmo, a gente se coloca pra baixo. Então... Eu não sei, nunca falei com você em inglês, olha que coisa, curioso. Really? No, really. We have to try one day to have a big conversation in English. But now I'm gonna, lose all the words in my... Don't worry. Muito bom. Isabela, foi um prazer ter você aqui. Que legal, foi muito bacana. A gente pode ficar aqui horas conversando sobre isso, porque essas experiências todas são muito enriquecedoras para os alunos que acham que nunca vão aprender, que não vai dar certo, que não é assim, só morando lá, fazendo intercâmbio, né? Não é verdade. Né? Você está aí super bem sucedida dentro de uma empresa grande, numa posição alta, usando inglês o tempo todo. Então, assim... Né, desmistificar isso, acho que é muito importante, muito, muito produtivo para todos nós. E os americanos, né, e assim, até as outras pessoas, não só americanos, né, eles estão acostumados com as pessoas que tentam falar a língua deles. Não é que nem a gente começa a ficar nervoso quando a pessoa está tentando falar português, porque a gente não está tão acostumado de alguém tá tentando falar português. Sim. Então, assim, ninguém me corrige, mesmo quando eu fico gaguejando, todo mundo tem paciência. Eu acho que eles são mais acostumados a ter esse tipo de experiência do que a gente. Sim. E é o que você falou, não precisa ter fluência 100%, você precisa se virar. Sim. Você precisa se virar. E ter cara de pau, sabe? Eu acho que o rolê é ter cara de pau. O sangue frio, né? E vai, e assim, e jogar na brincadeira, pra, né, deixar um pouco mais leve. Sim. Mas não precisa... aquela, né, perfeição, e a gente nunca vai chegar e tá tudo bem, e todo mundo entende. Muito e eu vejo assim, eu tenho hoje a nossa presidente do Brasil, da General Mills, ela chama Poliana Souza, até, né, quem quiser seguir ela nas redes sociais, é super legal, e ela é do Mato Grosso, se não me engano, acho que é Mato Grosso, ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e aí ela fez faculdade lá. Então você fala, ela foi nova, ela fez faculdade, ela deve ter um sotaque perfeito. Não tem. Ela, assim, ela fala um inglês
perfeito, realmente. Agora, o sotaque é de brasileiro, falando inglês. Ponto final. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen casou com um americano, teve filho americano, morou lá tanto tempo, e elas têm sotaque brasileiro. E tá tudo bem, tá ótimo, nós somos brasileiros, e é isso. Vou dar só um exemplo para terminar. Heidi Klum alemã, o inglês dela não é... E quanto tempo que ela mora lá, né? Então, não é sem sotaque alemão. Exato. Tá tudo bem. Explodir esse tabu aí, quebrar esse tabu de uma vez por todas. Bela, um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. Nos vemos mais vezes. A gente vai fazer uns ciclos de camomila, de pó de chá de camomila mais frequentes aí. Então, se a gente tiver bastante convidado junto, vamos chamar você de novo para voltar aqui. E muito bom, muito obrigado por tudo. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo pro Marcos. Um beijo pra você. Um beijo pra mim, pra Xuxa. Pro João, pra Camomila. Não, pra Mila. Pra Mila, pra Xuxa, pra Sasha, pra todo mundo. Pra todo mundo. Até mais. Um beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.